Podemos continuar? Então, dentro do planejamento alimentar, eu vou colocar as receitas, porque não adianta eu colocar lá assim, sanduíche natural. Cada um entende sanduíche natural de uma forma. Vai ter a pessoa que vai entender que o sanduíche natural não tem salada, vai ter o que vai entender que ele só tem salada, vai ter o que vai encher de alface só, né? Não vai mais colocar nenhum vegetal diferente. Então, a gente precisa estabelecer o sanduíche natural, o que vai, que pão que você está orientando ali. Coloque as sugestões dos legumes, dos vegetais que você quer que a pessoa consuma, né? Qual tipo de carne? Vai ser um hambúrguer caseiro? Vai ser um hambúrguer de proteína texturizada de soja? Vai ser um hambúrguer de grão de bico? A gente tem que fornecer isso para o paciente, tá? Os locais onde ele vai comprar, por exemplo, não é falar, é lá no Cidade Canção, lá no Mercado Fulano de Tal, não, os locais que eu digo assim, procura um mercado grande, por conta de segurança no sentido da refrigeração, porque muitas vezes, gente, eu não sei se vocês já viram isso, mas mercados pequenos, teve uma época que se desligava a refrigeração. Isso há um tempo atrás, assim, bastante tempo. E daí o iogurte, né, as coisas, os frios, né, as coisas que precisam ser refrigeradas, meu Deus, né? Então, os locais isso você é melhor você encontra num lugar de produto natural, isso você encontra, né? A gente precisa nortear, né? Não, isso você não vai encontrar em tal local. Você procura uma loja que tem assim, assim, assado. Outra coisa, fala dos rótulos para esse paciente, né? Busca se você alimentos isentos de tal coisa, né? Você tem que orientar, não é assim, olha, vê lá no rótulo se tem pouco sódio, gente, vocês sabem muito bem. Nem para nós é fácil ver que se o sódio de lá está baixo ou não, né? Porque para a gente entender aquilo, a gente tem que lembrar das DRIs. Para a gente entender aquilo, a gente tem que saber o que é valor diário, em percentual. Qual é o percentual que aquele alimento, que aquele nutriente está contribuindo? Quer dizer, a gente tem que falar, busque se tem presença disso, disso, daquilo. Você vai encontrar por esses termos, certo? Agora, olha, escolhe o que tem pouco sódio. A pessoa olha lá. 200 gramas tem 50 miligramas de sódio. Para ela é muito? É pouco? O que é para ela? Então, falar por falar, não fala, né? Explicar para ela para a pessoa sobre o armazenamento, porque às vezes ela tem que carregar um lanche que ela fez, né? E esse lanche precisa de refrigeração. Talvez não tenha necessidade se for um espaço de tempo pequeno, né? Que ele vai ficar fora da refrigeração. Então, as leis da alimentação, como eu já falei, o plano alimentar deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completo, harmonioso e adequado à sua finalidade. Além disso, a gente tem que, para elaborar um cardápio, ouvir as queixas do paciente. E de verdade, gente, quando eu me formei, eu achava que eu tinha que falar mais que o paciente. Aliás, eu acho ainda hoje, não com o paciente, mas com os alunos, entendeu? Porque você já viu que eu falo mais como da cobra, né? E eu pensava isso, eu tenho que falar, eu tinha uma sede de falar, e eu tinha que falar de novo, e eu tinha que mostrar o erro, mas eu aprendi no decorrer da vida que eu preciso mais ouvir. Porque falar do erro, o Globo Repórter fala, a vizinha fala, a avó fala, o palpiteiro fala. Você está comendo muito isso. Para de jantar que emagrece. O Globo Repórter fala que é importante beber água, que é importante comer alimentos com fibras, que é importante evitar frituras, que é importante comer salada todo dia. Essas coisas ele não fala, gente. Vamos falar bem a verdade. Fala. Então a gente tem que ir além. A gente tem que falar o que o Globo Repórter não diz.
Orientações gerais, todo mundo sabe. Gente, vai me dizer que a vizinha de vocês não sabe uma dieta para emagrecer. Pode não funcionar, mas que ela sabe, ela sabe. Ó, não, para de jantar, para de comer arroz, tira o pão. Você vai ver, o pão é uma bênção para emagrecer, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir no primeiro momento, coletar todas as informações desse paciente. E ele fala por entrelinhas. Quando ele diz assim, eu vim aqui porque eu não estou feliz com o meu peso. Ele não está feliz, ele não quer ter aquele peso. Aquilo faz ele, mas por que você não está feliz? O que te deixaria feliz? Me deixaria feliz tirar uma foto e eu me ver e me gostar. Me deixaria feliz ir na loja e comprar aquela roupa que eu sempre quis, mas não dá, não tem no meu tamanho. Aí você vai deixando ele falar. E aí você vê como aquilo você ouvir, você vai vendo as coisas que realmente importam para ele. Não adianta falar para uma pessoa que está ali para emagrecer e que quer ser bonita, ficar falando da saúde para ela. Vamos falar bem a verdade. Agora, aquela que está ali para regular o diabetes, não adianta ficar falando de beleza, porque ela está ali para outra finalidade. Então, eu preciso ouvir para eu poder atender aquilo que ela está necessitando. Então, eu preciso ouvir a queixa, eu preciso ver as características daquele indivíduo, eu preciso coletar os dados de dieta, de alimentação, de horário de alimentação, as preferências, as aversões. Preciso respeitar a situação dela. Ela pode comprar? Ela pode comprar aquele suplemento? Ela pode comprar óleo de coco? Né? Se é que para este paciente o óleo de coco é indicado, né? Porque por mais que ele tenha seus benefícios, é uma gordura saturada que aumenta o colesterol. Você vai dar um óleo de coco para uma pessoa de colesterol 300? Eu não. Então, a gente precisa respeitar a condição socioeconômica, a gente precisa lembrar dos objetivos nutricionais, que pode ser perder peso, regular o intestino, adequar a pressão arterial. Outro objetivo. Fala para mim, Ju, um objetivo. Regular os níveis de vitaminas, né, de macronutrientes. Deixa eu fazer um parênteses. Dentro desse objetivo, Ju, a Ju traçou um objetivo. Regular o perfil de vitaminas. Qual é a estratégia para regular as vitaminas desse paciente? Qual é a estratégia, Isadora? Eu quero regular o nível de vitamina D12. Qual é a minha estratégia? A gente tem que colocar no cardápio alimentos que o paciente gosta, que ele consome, que tenha vitamina. Exatamente. Então, o objetivo, regular B12. Estratégia, aumentar o consumo de carne. Ou suplementação de B12, né? Objetivo, emagrecer. Estratégia, dieta hipocalórica, né? Dieta rica em fibra. Objetivo, melhorar edema. Estratégia, aumentar a água, incentivar a prática de exercício físico, consumir fibras, certo? Entenderam a diferença entre objetivo e estratégia? Tá. Então, aí a gente vai traçar o objetivo, aí a gente vai, a partir do objetivo, fazer o cálculo, traçar as estratégias, calcular a necessidade energética e, a partir do valor calórico, eu começo a montar o cardápio. O cardápio pode ter, segundo o guia alimentar, de 4 a 6 refeições distribuídas, né? Em café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários. Aí, posso pôr ceia? Pode. Agora, se o paciente tiver hérnia de hiato,
esofagite de refluxo, ou doença do refluxo esofágico, né? Gastroesofágico, aí eu não vou poder pôr ceia, né? Porque ele vai ceiar e já vai deitar, e não é adequado para esse paciente. Mas na dietética a gente não está falando desses pacientes doentes, a gente está pensando num paciente que não é doente, tá? Aí eu vou pensar na variedade das coisas do meu cardápio. Eu preciso pensar em tudo aquilo que eu tenho, que eu vou pôr de forma moderada, porque eu não preciso tornar a vida da pessoa um inferno, gente. Eu não preciso tornar um desprazer ela comer, né? Agora eu estou pensando na pessoa que quer emagrecer. Se ela quer emagrecer, ela não está com o peso adequado, ela está com o peso acima do adequado. Se ela está com o peso acima do adequado, ela come, né? Com exceção das doenças que aumentam o peso, se a pessoa não tem uma doença que interfere nisso, ela come. E se ela come, ela gosta, ela tem prazer nisso. Então, assim, não dá pra gente, uma pessoa que ama comer e que tá ali porque tem excesso de peso, você simplesmente fazer o cardápio dela ser totalmente avesso ao que ela faz, nada do que ela tá habituado, né? Eu tenho que fazer as mudanças de forma moderada, tá? Eu tenho que pensar na proporção dos nutrientes, nas cores que compõem o cardápio, na combinação dos sabores. Por exemplo, vocês acham legal esse cardápio? Ó, arroz, feijão, frango empanado e farofa. O que vocês acham desse cardápio? Muito seco. Sem Eu cor. achei seco e sem cor. Seco, pelo amor de Deus, me dá até já vontade de tossir. E sem cor. Ele é branco e meio bege, né? Que a farofa, por mais que você coloca, tem até, se você, eu ia falar farofa colorida, né? E até ia dar uma melhorada, mas a secura ia continuar, né? Então eu preciso saber a combinação. Por exemplo, você acha que combina um creme de milho e polenta? Não. Ambos guarnições, ambos carboidratos e ambos do milho, né? Vocês acham que combina? Deixa eu pensar. Uma carne vermelha e com molho de atum? Não. Eu não gostei, não. Não fica bom. Peixe é peixe, carne é carne, né? A carne vermelha é carne vermelha. Então, assim, eu já sei, eu vou fazer um tutu e vou fazer uma salada de feijão branco. De verdade, 2 leguminosas numa mesma refeição. O guia orienta uma porção de leguminosa no dia. Não tem necessidade de ter 2 leguminosas em uma única refeição, certo? Então, a gente precisa pensar nas combinações e também pensar no que deve compor o cardápio. O equilíbrio das texturas, como eu falei, farofa e bife à milanesa, né? Evitar monotonia, todo dia a mesma coisa. Você não precisa pôr arroz todos os dias para um indivíduo. Lá numa coletividade, o arroz é um alimento básico, né? Eu vou atender uma população. Mas eu posso mudar os carboidratos, eu mudo os feijões, né? Ainda mais a pessoa que não come carne, eu tenho necessidade de fazer ela consumir leguminosas diversas para suprir a necessidade proteica, e aí eu tenho. E, na verdade, a leguminosa acaba sendo muito o prato principal, né? Então, a gente tem que fornecer variedade desse tipo de feijões mesmo. Variar a consistência e temperatura. Então, eu não preciso só dar coisa pastosa, né? Purê, polenta, quirelinha, tutu, ou a milanesa, farofa, bife, né? Grelhado de novo. Né? Eu posso variar isso daí. Possibilidade de execução, eu preciso saber se a pessoa tem condição de cozinhar, porque se ela não tiver, não vai adiantar você fazer preparações muito elaboradas. E fora que talvez ela nem queira cozinhar, ela vai comprar. Daí você tem que orientar o que ela vai pôr no prato dela ou o que ela vai pedir.
Aí a gente vai distribuir esses valores calóricos em carboidratos, proteína e lipídio, preferindo e sugerindo que os carboidratos complexos sejam ricos em fibra, porque um carboidrato complexo não é o rico em fibra, gente. Vamos lembrar. Me dê um exemplo de carboidrato simples, Carol. Carboidrato simples. Ai. Ai, não sei. Não lembro. Carboidrato simples, Aniele. Agora pegou, hein, professora? Nem lembro mais. Simples, gente. Vamos ver quem que tá aqui. Bel, carboidrato simples. Seria um macarrão, um arroz? Não, eu não sei. Larissa, Ai, não tô lembrando de nenhum agora. Maria Eduarda, e a Maria Eduarda só está fazendo de conta, né? Que está do outro lado. Maria Pini. Igual, né? Idem. Larissa, Fruta. Fruta, melancia, sei lá. faltou você. Ju, você tá me ouvindo? A Ju tá igual a Maria Eduarda Pini, tô achando. Eu achei que você estava esperando a Pini, por isso que eu tô aqui. Ju, você, faltou você, eu falei. Ô, professora, o Carboidrato microfone da simples. Pini não funciona. Ah, então fala para ela responder escrevendo, vocês lêem para mim, porque eu não tenho acesso ao chat aqui. Tá aberto para mim a apresentação. Maria Eduarda Pini, não, Maria Pini, né? Tá escrevendo, Maria? Lê alguém para mim o que ela falou. Meu microfone não funciona. Tá, e qual é o carboidrato simples, Maria? Escreve um exemplo para mim. Ju, você, sobrou você. Farinha branca, pão francês, batata inglesa. Simples? Não é simples? Açúcar? Açúcar. Gente, carboidrato simples, eu sempre paro nisso daqui, porque eu percebo que vocês têm uma dúvida com relação a isso. O carboidrato simples, ele é composto por mono ou disacarídeos. Monossacarídeo, glicose é um monossacarídeo, frutose é um monossacarídeo e galactose é um monossacarídeo. Disacarídeos, duas glicoses, frutose e glicose, né? Galactose e glicose e tal. O que eu quero dizer com isso? O carboidrato simples são aqueles alimentos que contêm a molécula de glicose. Ele não são várias moléculas de glicose junto, porque várias moléculas de glicose junto se chama polissacarídeo. Quando eu tenho uma única ou duas moléculas de glicose, eu tenho o açúcar simples. Por quê? Uma molécula de glicose não preciso nem digerir. Eu como, ele rapidamente é absorvido e aumenta a minha carga, meu índice glicêmico, minha carga glicêmica. Então, os alimentos
que têm um teor de açúcar maior são os que fazem isso. E os alimentos que têm esse teor de açúcar é o açúcar, o mel, a geleia, o xarope de alguma coisa que é horrível, né? Xarope de milho, que eu digo, tá? Um pudim, o refrigerante, são ricos em carboidratos simples, glicose. O carboidrato complexo é quando a molécula de glicose não é composta só por uma glicose, é composta por várias glicoses. E aí, quando eu tenho várias glicoses ligadas, eu tenho um polissacarídeo, que é o amido. O amido está na batata, o arroz tem amido, a maisena, a mandioca, a farinha, o macarrão, o pão. Então, o carboidrato complexo são os carboidratos não doces. Os carboidratos simples são os carboidratos doces. Então, quando eu digo ali, propor consumo diário de carboidratos complexos, de preferência os integrais, é isso. O complexo é o pão, mas é o pão. Mas eu vou orientar preferencialmente que a pessoa consuma pão com fibra. Macarrão é simples ou complexo? É complexo, mas ela deveria consumir ele com fibra, tá? O simples é o doce, tá? Incluir aveia e quinoa como farinha em vez da farinha branca, porque eles fazem parte do grupo de cereais, a aveia principalmente, né? E com faz parte dos cereais complexos e rico em fibras, tá? Então, assim, quando eu falo, a maior parte da alimentação é carboidrato, todo mundo fala, nossa, vou engordar. Não, depende do carboidrato que você vai consumir, né? Se você for consumir carboidrato dentro das suas necessidades calóricas e que ele seja rico em fibra, talvez isso não aconteça, tá? Então, por isso que a gente orienta consumo carboidrato, mas de preferência na versão complexa e integral. Redução da ingestão de gordura saturada, substituir por gordura insaturada. A gordura saturada veio de qual? Me dê um exemplo de gordura saturada, Bruna. Óleo de coco, banha de porco. O que mais? Tô pensando. A gordura da picanha é saturada ou insaturada? Saturada, eu acho. Saturada. Como que eu sei que é saturada ou insaturada? A saturada vem do animal e a insaturada vem do vegetal. A saturada, então, carnes em geral tem gordura saturada. Leite, saturado ou insaturado? Insaturada. Não, saturada. Saturada. Por que Não é sei. saturada? Vem do animal. Vem do animal. Ovo tem saturado ou insaturado? Mais, em maior quantidade. Saturada. Hã? Saturada. Por quê? Porque é da galinha. Exatamente. Então, as gorduras que vêm do animal são saturadas, a gordura que vem do vegetal são insaturadas. Então, eu vou fazer, né, que a pessoa prefira consumir gorduras de origem vegetal. Redução da gordura trans. Gordura trans, onde que a gente encontra gordura trans, Ju? Industrializados, principalmente, né? Panificadoras, né? Nos glacês de bolo, nos pãezinhos, né? Aqueles pãezinhos de leite bem maciozinho, assim, que a gente compra para fazer o cachorro quente, na bisnaguinha. A gente encontra em vários alimentos industrializados, até porque a gordura trans ela dá sabor e consistência adequada. Então, a indústria usa e abusa, né? Evitar frituras, então, dentro do cardápio. A gente não precisa orientar que a pessoa coma aquilo frito, né? Nem massas gordurosas. Exemplo, folhado, né? Gente, eu adoro folhado. Abre um parênteses, mas não posso.
né? Mas gosto. Preferir frutas, legumes e verduras da época, claro, porque é mais barato, mais nutritivo. Pelo menos uma fruta cítrica, por conta da vitamina C. Sucos, sem açúcar e sem coar. Mas hoje, não existe a recomendação de suco. Existe, mas eu posso pôr um suco? Claro que você pode, mas ele vai substituir a fruta. E aí vamos pensar. Um copo de suco de laranja tem pelo menos umas 4 laranjas. É ou não é? Então, você tem que pensar o seguinte. Na hora do lanche da tarde, se você der um suco de laranja, ele vai consumir 4 laranjas sem mastigar. Ou seja, vai tomar de iogurte, vai ficar fresquinho, mas vai ter fome logo e vai ter comido 4 laranjas. Enquanto você pode dar uma laranja, ele vai comer mais demoradamente, vai ter que mastigar e ainda tem o bagaço da laranja. Né? Então, compensa mais a gente fornecer fruta do que o suco da fruta. Mas se tiver suco, que então ele tem que vir ele tem que fazer parte do valor calórico da dieta. Né? Eu não posso falar assim, ó, eu montei o cardápio, você pode 2.000 calorias, e então meu cardápio tem 2.000 calorias. Daí o suco você pode à vontade. Não, pronto, já vai passar, porque se pode à vontade, a pessoa vai tomar suco de manhã, de tarde, de noite, deu fome, é suco, deu fome, é suco. Pensa, se cada copo de suco é 4 laranjas, vai chegar no dia 25 laranjas, né? Já o valor calórico dessa dieta já aumenta. Incluir verduras cruas e cozidas, né? Porque o cru, ele tem mais fibras, ele exige mais mastigação e ele é mais rico em nutrientes. O cozido dá um pouco de saciedade momentânea porque está quente, tem as fibras mais abrandadas, não tem a mesma consistência do cru, então você já muda a consistência no prato. E é uma possibilidade de dar um outro vegetal, tá? De preferência, que a gente consiga fazer os refogados, orientar os refogados com a casca, né? Porque ela vai ter a fibra da casca e vai perder um pouco menos de nutrientes, mas assim, tudo depende do tanto de água que você vai pôr, se vai usar uma panela de pressão. Orientar a coccionar sempre com pouca água e no vapor. Se vai fazer molho, ensina a fazer o molho natural, né? Do tomate, cebola, cenoura, alho, baixa o liquidificador, congela, ou coloca tudo isso daí no forno com azeite, pouco, né? Que azeite não é porque ele é azeite que a gente pode beber o azeite, né? Os temperos naturais que gosta, depois baixa o liquidificador, congela. Ai, meu Deus, vou perder o tomate. O meu irmão tem frutaria, eu adoro, porque tudo que ele vai perder, ele me dá. Ele chega aqui com sacola, Helena, o tomate. Eu trouxe porque não ia vender. Eu amo o que ele traz. Banana, ele traz assim, de saco de lixo, sabe aqueles sacos? Sabe o que eu faço? Doce da banana sem nada, sem açúcar, sem nada. E coloco limão, porque eu gosto de um gostinho que ele dá. Não é nem para não ficar escuro, porque eu gosto doce de banana escuro. E lá fica, e lá fica. Não precisa de um açúcar, né? Num doce de banana, por exemplo. Então, assim, orienta as pessoas. Ela precisa ser orientada e ela precisa saber que é fácil. E descreva essas coisas, né? Incluir aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são os aminoácidos que a gente não produz. Então, eu preciso comer eles. Onde eu encontro aminoácidos essenciais, Larissa? Peraí, tô pensando. Tá? Pode pensar. Eu não tô lembrando de nenhum agora. Pensa qual é o alimento que contém aminoácidos. Quando você pensa assim, eu tenho que consumir aminoácidos, eu tenho que consumir alimentos o quê?
Carboidrato é rico em aminoácido? Não. Não. Proteína. Proteína. Então, os aminoácidos essenciais estão nas proteínas de alto valor biológico. Por isso ela se chama alto valor biológico, porque uma proteína essencial, ela é a proteína que eu preciso consumir, porque o meu organismo não produz alguns aminoácidos. Então, eles estão presentes num alimento que eu chamo de essencial. Então, o alimento de alto valor biológico tem aminoácidos essenciais. São eles, alimentos de origem vegetal ou animal. Carnes, peixes, ovos. Esses são os alimentos cujo a proteína nos dá aminoácidos que eu não produzo. Professora, mas e o vegetariano? Ele não come aminoácidos essenciais? Ju, você come aminoácidos essenciais? Muitos. Hã? Muitos. Então, me dê exemplos dos seus aminoácidos essenciais. Com muitos grãos. O que você falou primeiro? Não? O que você falou primeiro? Antes do grão, você não falou um outro alimento? Não, eu falei que eu como muitos aminoácidos essenciais. Tá. Grãos. Quais grãos? Como aqui a gente come muito feijão, muito grão de bico, muita quinoa, estou tentando evitar um pouco, mas come também, aveia, tofu, né, que da soja, soja texturizada também evito, mas a gente come. A gente come muita castanha, muito dessas das sementinhas, né? Chia. Agora eu vou te falar uma coisa. As leguminosas, elas não nos dão todos os aminoácidos essenciais. Então, quando você me diz assim, eu como muitos aminoácidos essenciais, realmente, mas você não come todos. Gente, vamos pensar o seguinte. A proteína, me dê um exemplo de proteína, Ju, corporal. Não lá da carne, não. Me dê um exemplo de proteína orgânica. Vamos pensar em anticorpo. O anticorpo é uma proteína, certo? Gente, a proteína, ela só é proteína se eu conseguir unir 20 aminoácidos, tá? Há diferentes, não é o mesmo. Desses 20 aminoácidos, 12 eu produzo. 8 eu não produzo. 8 eu tenho que comer. Então, vamos pensar comigo. Para mim produzir um anticorpo, eu preciso do aminoácido A, B, C, D, E, F, G, até da 20. Até o 12 eu garanto, porque eu faço, eu produzo. Mas os outros eu tenho que comer. E quem vai me dar os 8? O alimento proteico de alto valor biológico. Porque o de alto valor biológico me dá os 8. A carne me dá os 8, o leite me dá os 8, o leite materno dá os 8, o ovo me dá os 8. Agora, feijão, ele é fonte proteica, mas ele não dá os 8, ele dá 6. Fica faltando 2. Quer dizer, eu consigo fazer síntese proteica com um alimento que não é de alto valor biológico? Eu consigo produzir um anticorpo, eu consigo produzir um colágeno, eu consigo cicatrizar um corte pensando só no feijão?
Não O consigo. feijão se completa com arroz, não é? É aí que tá. O aminoácido essencial, ele não vem do feijão, do grão. Ele vem da ou ele vem do animal, ou ele vem da combinação de cereal com leguminosa. Não se esqueça disso, Ju, quando você te perguntarem. Não, eu consumo aminoácidos essenciais, porque eu consumo combinações que se completam. Arroz, falta metionina. Feijão, falta lisina. Eu junto os dois, tem um aminoácido de alto valor biológico, certo? Então, pessoal, por isso que eu disse para vocês, onde que estava ali escrito aminoácidos? Eu tirei da página. Ah, tá. Incluir aminoácidos essenciais. Então, é isso. Se o paciente é onívoro, ele vai consumir a carne, o feijão, o ovo. Mas se ele é vegano, ele não vai. E aí, a gente tem que propor as combinações. Professora, feijão e milho dá aminoácido essencial? Dá, Ju? Tá aberto já. Dá. Dá. Posso pegar... Por isso, gente, olha que interessante. Tutu é feito com farinha de milho. A gente que é muito intrometido, eu não sou intrometida nesse sentido, porque eu só como feijão com farinha de milho. Mas, assim, as pessoas que eu como tutu na casa, eles pegam a farinha de mandioca, né? Mas o milho, ele fornece mais aminoácidos, a junção dele com o feijão dá mais aminoácido essencial do que o da mandioca, tá? Então, por isso que tutu é feito com farinha de milho. Não é só porque é legal, ai, não sei, as pessoas falam que tem que ser com a de milho. É um conhecimento empírico que é real, é igual a feijoada. É um conhecimento empírico, que a feijoada tem que vir com vinagrete, com a couve e com a laranja de sobremesa. É empírico. A nossa avó fala isso, o nosso vizinho, o marido, sei lá quem. Mas na hora que você vai ver na ciência, isso existe. O ferro do feijão só é absorvido com vitamina C. Tomate é rico em vitamina C, couve é rico em vitamina C, laranja é rico em vitamina C. Por isso que feijoada é comido dessa forma. Então, a gente precisa pensar nas combinações, né, que existem. Incluir os aminoácidos essenciais, tá? O que falta em um, tem no outro. Cereal e leguminosa geralmente nos dá também, mas os dois juntos, beleza? Senão, a gente chama eles de médio valor biológico. Alto valor biológico é a carne, e o médio valor biológico é o feijão, e o baixo valor biológico são os cereais, tá? Preferir leite e iogurte na versão desnatada ou sem queijo. Desculpa, o semi. Tá ruim o meu microfone? Vocês estão me ouvindo mal? Não. Tá de Não, boa. Hã? Vai Deixa acabar. eu- deixa eu de per- boa. Tem que ser sempre na mesma refeição. Não tem que ser na mesma refeição. Só que vai acabar. Calma aí. De repente, vamos fechar. Ai, gente. Vamos voltar ou vocês querem um intervalo, hein? A Tati vai me matar se eu não der intervalo. Vamos lá. Mas é que eu nem queria.